Olá, paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na nossa aula de número 3 e para mim é um prazer muito grande ter cada irmão, cada irmã aqui no meu canal. Já quero de início mandar um abraço para todos os irmãos que com carinho todas as semanas têm estado aqui no meu canal e tem comentado em minhas aulas. Para você que tem curtido as minhas aulas, Deus te abençoe, compartilhado as minhas aulas também e ativado o sininho das notificações para que você receba minhas aulas todas as semanas. E hoje na lição de número 3, nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Está em Atos capítulo 2, nós vamos comentar do versículo 1 a 13. E eu quero dizer para os irmãos, acredito que a maioria já percebeu, que eu estou postando minhas aulas em 3 partes e também minha aula integral. Então, se você prefere assistir minha aula integral ou se você prefere assistir minha aula em 3 partes, é só você entrar no meu canal e você vai assistir as 3 aulas em sequência ou a minha aula inteira, né? Porque se você esperar que o YouTube te mande esta aula, é claro que você não vai conseguir seguir as 3 aulas. Mas você vai lá, entra no meu canal, aí você aproveita e curte as minhas aulas e aí você vai assistir a sequência ou apenas aquele tópico que te interessa. Então fica comigo até o final desta aula. Nós vamos aprender muito a respeito do Espírito Santo durante este trimestre. E é claro que muitas pessoas não concordam com algumas coisas, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus e não é por vontade humana. A Bíblia não é uma axiologia. Eu acho que sim e eu acho que não. Nós precisamos buscar orientação do alto para que nós possamos aprender e entender de fato o que o Espírito de Deus quer falar conosco durante este trimestre. Então, no tópico 1, nós vamos falar sobre o que significa batismo no Espírito Santo. Nós vamos aprender o que realmente é batismo no Espírito Santo e o que não é batismo no Espírito Santo. Muitas pessoas têm dúvida a respeito do recebimento do Espírito Santo na conversão. Isso está na aula de número 2, se você não assistiu, assista. E sobre o dia de Pentecoste, que é realmente o derramamento do Espírito Santo e a evidência de que se nós realmente fomos batizados no Espírito Santo ou não. Então, se você tem alguma dúvida, nós vamos tirar essa dúvida hoje. E se você tem uma outra dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Se eu souber responder, eu vou responder com muito prazer. É claro que aqui nos comentários não dá pra gente discutir Bíblia ou falar sobre algum tema diferente deste aqui. Mas eu espero que você goste desta aula, porque eu aprendi bastante com este tema. O batismo no Espírito Santo, ele é uma promessa antiga. Desde o Antigo Testamento, nós encontramos grandes profetas de Deus vaticinando a respeito desta promessa, desta profecia que iria chegar até os nossos dias. Nós encontramos o profeta Isaías falando sobre isso, nós encontramos o profeta Joel falando sobre isso, e quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos o próprio Jesus Cristo falando sobre isso, João Batista falando sobre esta promessa do batismo no Espírito Santo. Em Mateus nós encontramos já falando de uma forma um pouco diferente, que ele iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então é uma promessa e que ela foi concluída, ela foi derramada sobre as nossas vidas no Novo Testamento. E ela não é uma bênção apenas para a igreja primitiva, ela é uma bênção prometida até o arrebatamento da igreja. Todos os cristãos aqui que creem nesta promessa, que já receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eles também receberão esta promessa do batismo no Espírito Santo e falarão novas línguas. João também falou muito, no capítulo 12 e no capítulo 14, no capítulo 16 também nós encontramos Jesus, João escreveu a respeito dos discursos de Jesus, que nós falamos na aula passada, que os discípulos ficaram tristes quando Jesus ia ascender aos céus, ele ia voltar aos céus e todas as coisas seriam entregues em sua mão, porque ele venceu, comprou um povo
na cruz do Calvário com o seu sangue. Então, em todos esses livros que nós acabamos de falar aqui, nós vamos falar muito a respeito do Consolador, do Ajudador, daquele que irá nos ensinar. E hoje nós vamos tirar as nossas dúvidas do que realmente, por intermédio da Palavra de Deus, o que realmente é batismo no Espírito Santo, né? A ordem de Jesus para aqueles que o viram, né? Foram mais de 500 que viram Jesus ressurreto. E antes de ascender aos céus, a ordem que ele deu para todos esses discípulos, né? E também juntamente com os apóstolos, é que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos. Para receber esta promessa lá no passado, eles precisaram de obediência. Se os 500 tivessem perseverado e esperado, né, a promessa, eles sim também teriam sido batizados no Espírito Santo. E nós vemos, quando nós lemos as Escrituras, que nem demorou tanto, né, depois da assunção de Jesus, mas 10 dias foi o derramamento do Espírito Santo. E às vezes nós falamos que eles estavam no templo, no cenáculo. No cenáculo era onde eles oravam, né? E a maioria dos escritores dizem que neste momento eles estavam no pátio do templo orando às 9 horas da manhã, quando aconteceu esse revestimento de poder. E quase 120 que creram, entre homens e mulheres, receberam o batismo com o Espírito Santo naquela manhã de domingo, naquele dia. Infelizmente, muitos desistiram de esperar, e hoje também acontece em nosso meio, muitas pessoas desistem de esperar a promessa, desistiram de buscar a promessa, e nós sabemos que aquele dia foi tudo a propósito. Nós sabemos que nós servimos um Deus de propósito, né? Nós servimos um Deus que não é um Deus que trabalha com a coincidência, né? Não servimos um Deus de coincidência, mas nós servimos a um Deus de propósito, de desígnios, com planos que não fracassam e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. A data escolhida, a festa dos pães ázimos, e no 7º dia a Páscoa, e depois de 50 dias era a festa de Pentecostes. Esta festa era assim chamada de Pentecostes. Nós sabemos que a raiz dessa palavra pente é 5, né? Que o Pentecoste, ele significa literalmente 50 dias, ou o 50º dia após a festa da Páscoa. E foi justamente nesse dia onde dezenas de milhares de judeus gregos, né, ou helenísticos, eles saíam para peregrinar na festa da Páscoa. Então eles vinham praticamente do mundo inteiro e se concentravam em Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. E isso foi a propósito, era a maior peregrinação do povo de Israel, né? Quando eles saíam, os judeus saíam das suas localidades e iam para Jerusalém celebrar a Páscoa de Deus. E hoje esse dia ele é conhecido como o dia da descida do Espírito Santo. Esta festa de Pentecostes, ela também era chamada de a festa dos grãos, ou festa das primícias, ou a festa das colheitas, quando os judeus vinham comemorar esta festividade. Tudo bem articulado por Deus. Um plano de um verdadeiro estrategista. E é isso que o nosso Deus é. O maior estrategista que a terra já conheceu. E naquele dia, a propósito, não por coincidência, naquele dia, cumpriu-se então a promessa do derramamento do Espírito Santo. Uma promessa esperada por séculos e séculos pelo povo de Israel, que era o derramamento do Espírito Santo. E então, a partir daquele dia, a semente do Evangelho seria levada aos 4 cantos da terra. E a igreja, que tinha sido fundada no Calvário, ela entende então qual era a sua missão na face da terra. E nós também precisamos entender
qual é a nossa missão aqui na face da terra. Este era o objetivo. Missão transcultural. Era o início da missão mundial da evangelização, da colheita de almas, agora não de grãos, mas de almas. Deus estava dando a estratégia de como seria semeada a palavra do Evangelho. Há um paralelo entre a unção de Jesus e os crentes primitivos, e ele serve de base teológica para nós. João Batista, ao referir-se a Jesus, ele disse que ele batizaria com o Espírito Santo, ao contrário de João. O batismo de João era o batismo da água, né? Batismo para o arrependimento. E ele disse, olha, aquele que vem após mim, ele é muito maior do que eu, muito mais poderoso do que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João já estava anunciando a promessa que seria cumprida ali na vinda do Messias. Este era o sinal. Ele os batizará com o Espírito Santo. Jesus, ele foi ungido e João, Deus deu um sinal para ele de quem realmente era o Messias. Deus disse para ele, ele falou assim, olha, aquele que me disse, que me chamou, ele disse que aquele que eu visse descer sobre ele o Espírito Santo e que permanecesse nele, este sim era o Messias, esse era o Filho de Deus. E ele vos batizará com o Espírito Santo para apregoar as boas novas. Há um paralelo entre a unção de Jesus e a unção do povo de Deus. Jesus também ele foi ungido com o Espírito Santo para pregar as boas novas, o Evangelho da salvação, para ensinar e para curar. E também nós fomos ungidos com o Espírito Santo, né? Revestidos com o poder, cheios do Espírito Santo, para cumprir esta mesma missão, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, ensinar as nações e curar os enfermos. E a pergunta que fica é, e por que razão nós somos então batizados com o Espírito Santo? Esta é a razão principal. Mas será que nós somos batizados com o Espírito Santo apenas para falar línguas estranhas na igreja ou em casa? Será somente isso? Né? Será que o batismo no Espírito Santo se resume apenas nisso? O batismo no Espírito Santo, ele é diferente da salvação. Quando nós convertemos, aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Nós já falamos isso na aula 1, se você não assistiu, vá lá e assista. Nós recebemos ele na salvação. E o batismo no Espírito Santo, ele é diferente, né? Da salvação. Quando todos nós recebemos o Espírito Santo que atua no plano da redenção. Nós devemos entender a diferença existente entre ser batizado no Espírito Santo e sermos cheios do Espírito Santo. Aqui o texto nos fala que naquele dia eles foram cheios do Espírito Santo e que se refere a eles serem batizados no Espírito Santo. Mas em outras partes do Novo Testamento nós encontramos, inclusive nas cartas paulinas, que ser cheio do Espírito Santo fala de continuidade, de uma vida constante na presença de Deus, de uma vida constante na plenitude e no fervor do Espírito Santo. A evidência de nós sermos cheios do Espírito Santo não é somente falar línguas estranhas, mas a evidência é ter uma vida de alegria, uma vida de gratidão. Esse ser cheio do Espírito Santo fala do nosso caráter, fala da nossa conduta, fala da nossa prontidão para servir no reino e não de experiências emocionais comuns ou de milagres
ou de falar em línguas estranhas. É a minha vida diária e não apenas os movimentos de um culto. Você vai num culto e fica cheio, e quando você chega, sua vida, seu cotidiano, você está vazio. Não é nada de ser guiado pelo Espírito Santo, nada de praticar as obras, né, que Jesus deixou como modelo para nós. É mesmo em meio às provações, nós temos motivos para continuar. Somos revestidos de uma força que vem do alto, e mesmo em meio às provações nós continuamos a servir a Jesus, a pregar o Evangelho. Assim foi com Paulo e com os demais. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo e não tinha provação que os parasse, não tinha luta, não tinha perseguição que os parasse. Ser cheio é ser isso, é produzir o fruto do Espírito. Não adianta nada você falar línguas estranhas e não produzir o fruto do Espírito, né? Não viver na alegria, não sentir a paz que vem de Jesus. No ponto 2, duas bênçãos distintas. Nós vamos falar da salvação e do batismo no Espírito Santo, que são duas bênçãos diferentes. O batismo no Espírito Santo, ele tem propósitos diferentes. Nós encontraremos crentes salvos que têm o Espírito Santo, mas que ainda não foram batizados no Espírito Santo. Isso nós encontramos, e muito, no nosso dia a dia. O crente que não tem o Espírito Santo, ele não o não crente, ele não tem o Espírito Santo. Uma pessoa que não aceitou Jesus, ele não pode dizer que ele tem o Espírito Santo, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. E só somos isso a partir da nossa conversão, da nossa regeneração. A experiência do batismo no Espírito Santo, ela é uma experiência diferente da salvação. Ela é diferente da obra regeneradora que o Espírito Santo opera em nossas vidas. Antes do Pentecoste, os discípulos já tinham tido uma experiência com o Espírito Santo. Essa experiência é a certeza de ter a vida eterna. Jesus, no dia que ele foi ressurreto, e ele apareceu para os demais, né, discípulos e as pessoas que estavam reunidas juntamente com eles, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas isso não foi o batismo no Espírito Santo. Se fosse assim, Jesus não teria dito para que eles continuassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos. O Espírito Santo é uma ajuda de Deus para nós, porque sem ele, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos cumprir os desígnios de Deus. Por isso, ele é chamado de ajudador. No tópico 2, nós vamos falar sobre o propósito do batismo no Espírito. Algumas pessoas podem perguntar: realmente há necessidade de que nós sejamos batizados no Espírito Santo? Sim, há muita necessidade que nós sejamos batizados no Espírito Santo. E se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque incessantemente na oração, porque nós vimos que o Espírito Santo desceu sobre os 120 naquele cenáculo. Eles estavam reunidos em oração, eles criam na promessa e eles esperavam a promessa. Então, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque esse revestimento de poder, porque Jesus Cristo, ele é o batizador. O batismo no Espírito Santo é um movimento pentecostal que faz oposição contra o formalismo intelectual na vida cristã. Existem pessoas que elas leem a Bíblia para aprender, não para viver. Ela lê a Bíblia para ensinar as pessoas e não para ela colocar em prática na sua vida, para que o Espírito Santo mude e molde a sua vida, o seu caráter e a sua personalidade. Isso é o formalismo intelectual. Infelizmente hoje no nosso meio nós estamos cheios
dessas pessoas. E não apenas para aprender, né? Mas para viver todas as bênçãos prometidas a nós. Esta promessa do derramamento do Espírito Santo também é para os nossos dias. A palavra de Deus, ela tem de ser proclamada no poder do Espírito. E ela então será confirmada, né, a sua veracidade. Se nós pregarmos o Evangelho no poder do Espírito, ele convence as pessoas, né, do pecado. Ele convence as pessoas que elas precisam de um Salvador. É o Espírito Santo que confirma a palavra, não é nosso discurso eloquente a respeito da palavra. Com um batismo no Espírito Santo, nós ficamos muito mais próximos de Deus e temos uma experiência real e pessoal com Ele quando nós somos batizados no Espírito Santo. O ponto 1, finalidade. Qual é a finalidade de Deus fazer essa promessa e de Jesus nos batizar com o Espírito Santo? Não é para vaidade própria, ficar falando, né, para exibicionismo. Eu falo línguas estranhas e você não fala. Não, ele tem um propósito para o qual nós somos revestidos com este poder. E o objetivo é o mesmo inicial lá em Pentecostes, a evangelização mundial. Esse é o objetivo do revestimento, da capacitação espiritual. O propósito central do batismo no Espírito Santo é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Na letra A, poder para uma vida santa e serviço eficaz. O Espírito Santo, ele santifica a nossa vida, né? E nos torna mais eficaz na obra de Deus. Isso não quer dizer que quando nós estamos isentos de sofrer represálias, perseguições, medo. Estar cheio do Espírito Santo não quer dizer que nós estamos livres destas coisas. De jeito nenhum. Ser cheio do Espírito Santo, revestido com esse poder, é ter ousadia, coragem, né? Coragem é ausência de medo, né? Não é porque você não sente medo. Ela sabe que alguma coisa pode acontecer com ela, mas cheios do Espírito Santo, nós somos ousados, né, para fazer a obra de Deus, para cumprir os propósitos divinos e ter ousadia para anunciar o Evangelho na íntegra, né, na fidelidade, como Jesus Cristo deixou para que nós evangelizássemos. Muitas das vezes, muitos querem esse revestimento, este poder, mas apenas para tirar proveito próprio. As pessoas querem aproveitar dos dons espirituais, que somente as pessoas que são batizadas no Espírito Santo recebem estes dons espirituais, infelizmente. Letra B, a pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Eu quero só parar aqui um pouquinho. Existem muitas linhas de pensamento a respeito de João dizer que Jesus ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Este fogo, no versículo seguinte, ele pode significar o juízo vindouro, mas também ele pode falar da presença, de aceitação do sacrifício, da purificação, pois Paulo escreveu que nós somos sacrifícios vivos. E este fogo santo dentro de nós é um sinal de que nós fomos aceitos. É este fogo que queima dentro de nós e arde-nos o desejo de fazer a obra de Deus. Letra C, o revestimento do poder divino. Esse é um dos motivos de ser batizado no Espírito Santo. Letra D, por que nós somos batizados com o Espírito Santo? Para testemunhar de Cristo, ganhar os perdidos e ensinar-lhes a observar tudo quanto Cristo ordenou. Este poder, ele significa mais do que força e capacidade. É o poder divino em operação. E nós somos o canal que Deus usará. No terceiro ponto, a capacitação do Espírito.
Batismo, ele significa imersão. Significa ser mergulhado e envolvidos. Então, precisa-se de muita água para isso. Assim é o batismo no Espírito Santo. Somos envolvidos plenamente. Recebemos um revestimento, pois na salvação nós somos vestidos com vestes de santidade, com regeneração. Aqui nós somos envolvidos completamente pelo Espírito Santo para propósitos específicos. E é assim que nós somos ungidos. Esta é a unção de que a Bíblia fala a respeito de cada um de nós. Nós recebemos a unção como Jesus recebeu a unção do Espírito Santo, de poder e capacitação para pregar o Evangelho. Foi o que aconteceu com os discípulos, revelação dos mistérios, e apenas pelo Espírito Santo de Deus, pois somente Ele penetra as profundezas de Deus para profetizar, poder para profetizar e realizar milagres. Somente quem foi batizado com o Espírito Santo pode receber este poder. No ponto 3, uma necessidade real e atual. Lembram do medo dos apóstolos no dia que Jesus foi preso e crucificado? Eles tinham sido preparados na melhor escola teológica do mundo, pelo melhor rabino e maior rabino que a história da humanidade já conheceu. Porém, ainda, eles não estavam prontos. Ainda faltava o poder divino. Faltava a capacitação que vem do alto. E este foi o segundo motivo que levou Paulo a orar para os Efésios, para que eles buscassem de Deus capacitação espiritual. E Paulo também intercedia por eles, para que eles buscassem e eles recebessem a capacitação espiritual. Já fiz de tudo, você pode dizer, e eu não recebo. O que fazer para ser batizado no Espírito Santo? Não existem fórmulas, não tem regras, A Bíblia não nos dá uma fórmula pronta para ser batizado no Espírito Santo. O segredo é continuar buscando. O batizador é Jesus Cristo. Você não deve esperar um congresso, uma festividade e ir à frente de um púlpito onde a maioria dos pregadores não tem compromisso com a santidade, com o arrependimento, e ficar repetindo uma fórmula ou ficarem gritando sem parar, abre aspas, receba. Estão em fórmula para receber o batismo no Espírito Santo. Estes pregadores, eles têm um compromisso com as suas agendas e convites. E estes convites, eles dependem do tipo, abre aspas, do espetáculo ou do show que eles dão em cada culto ou em cada agenda que ele é chamado, se assim podemos dizer que alguns fazem. Pois pregadores compromissados com a palavra dificilmente têm esta atitude. Mas e aqueles então que recebem o batismo nestes cultos? Nós temos que observar o que estas pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo, o que elas têm vivido, qual é o comprometimento delas com a palavra de Deus. Existem pessoas que se realmente foram batizadas, falam línguas estranhas somente naquele dia e nunca mais falam línguas estranhas. A pergunta que fica é: o que aconteceu com estas pessoas que foram batizadas? A forma de receber o batismo é diferente para cada pessoa e não depende de culto ou de pregadores, porque é Jesus que é o batizador. Eu mesmo, quando fui batizada no Espírito Santo, eu não tinha passado pelas águas ainda, pelo batismo nas águas. Tinha um ano mais ou menos de convertida, e eu fui batizada em uma oração na casa de uma irmã minha, nós estávamos orando já para deitar,
e Jesus me batizou com o Espírito Santo. Então não tem fórmula, não tem segredo. Cada um de nós temos um testemunho maravilhoso de como fomos batizados no Espírito Santo. O importante é o arrependimento, é o novo nascimento, né? O arrependimento sincero, fé na promessa do batismo, perseverança e oração. Cornélio e sua família também, eles receberam o batismo no Espírito Santo também antes de passarem pelas águas. Está no livro de Atos. O batismo no Espírito Santo, ele não vem com a intenção de regenerar as pessoas. Se alguém está esperando ser um crente melhor depois de ser batizado no Espírito Santo, a sua expectativa está errada. Você está enganado. Nós somos regenerados antes do batismo no Espírito Santo. E aí sim, somos revestidos de poder. No tópico 3, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Qual é a evidência de que nós somos batizados com o Espírito Santo? Independentemente de ser batizado no Espírito Santo, todo cristão tem o Espírito Santo. E a evidência de que nós somos batizados no Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Algumas pessoas dizem: eu acho que eu fui batizado, mas eu só não falo línguas. Não foi batizado. Primeiro, as outras línguas. A glossolalia quer dizer várias línguas, né? Ou outras línguas. São línguas ininteligíveis e é a evidência externa e inicial de que fomos batizados no Espírito Santo. É a confirmação de que fomos batizados no Espírito Santo. Mas a evidência continuada da presença do Espírito Santo em nossas vidas é o fruto do Espírito, que são as 9 virtudes. E também a manifestação dos dons espirituais, que também são 9. Falar em línguas não é questão de vontade própria. Hoje nesse culto eu vou falar línguas estranhas. Hoje eu vou pregar, eu preciso falar línguas estranhas. Não é vontade própria. Eu não posso falar, hoje eu vou falar línguas estranhas. A iniciativa principal é do Espírito Santo. As línguas proferidas no dia de Pentecoste eram línguas proféticas, desconhecidas dos que falavam, mas conhecidas aos que ouviam. E aquelas pessoas ouviam aqueles quase 120 falar em outras línguas, magnificando a Deus em sua própria língua materna. Eles ouviam, eles magnificarem a Deus em sua língua. E tinha crentes de todos os lados, né? De todos os lados do mundo tinham crentes naquele lugar. E isso é conhecido, como diz Stanley Horton, de xenolalia. O que nós vemos em Atos foi uma concessão divina, a fim de que muitos pudessem crer em Jesus Cristo e receber a salvação. Foi um sinal para os incrédulos. Foi o batismo no Espírito Santo, acompanhado de uma mensagem de salvação. Isto é raro acontecer. Quando nós lemos sobre a vida de Daniel Berg, ele também diz que quando eles foram chamados para fazer missão no Brasil, Deus usou o profeta em uma língua nunca ouvida por eles, lá no país de onde eles eram, glossolalia. Porém, quando eles estavam de viagem para o Brasil dentro de um navio, e eles começaram a escutar as pessoas conversando dentro deste navio, eles escutaram as pessoas falando da mesma língua que eles tinham ouvido lá no país deles, né? Uma história maravilhosa de viagem missionária deles. Então era a mesma língua de quando eles receberam a profecia. Os crentes, eles são porta-vozes do Espírito Santo, embora nós estejamos no controle de nossas faculdades mentais. Batismo no Espírito Santo não é possessão.
não é êxtase, né? É revestimento. Ponto 2. A função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito Santo. Edificação pessoal, e se acompanhada de intérprete, ela tem a função profética. Ela deve ser falada comigo mesmo, se caso não houver intérprete. Não há necessidade de se falar línguas estranhas, não havendo intérpretes no microfone. E ficar falando o tempo todo na hora da pregação, porque nós vamos atrapalhar a pregação, né? A maior autoridade no culto é quando está lendo a palavra de Deus, pois nós atrapalhamos a mensagem. Então, associada, como escreveu o apóstolo Paulo, a oração pessoal, ela nos ajuda a orar melhor. Oramos em espírito, falamos em mistério com Deus e glorificamos a Deus. É muito gratificante em nossas devoções pessoais e também, como em Atos foi, poder indicar recebimento de poder profético. Aquele dia eles receberam línguas estranhas com poder profético para evangelizar aquelas pessoas que estavam ali de várias nações. Simão, quando ele viu que pela imposição das mãos de Pedro e de João, as pessoas em Samaria, elas recebiam o batismo no Espírito Santo, ele desejou comprar aquele dom. A atualidade das línguas. Nós sabemos que as línguas, sim, é para os nossos dias e não ficou só restrita à igreja primitiva. Há quem diga, os conhecidos como os cessacionistas, né? Aqueles que creem na cessação dos dons espirituais, que a língua estranha ela ficou restrita apenas ao dia de Pentecostes. Mas nós sabemos que não. A promessa foi para aqueles dias e ela também é para todos que são salvos, regenerados e aqueles que creem nesta promessa. E também para os nossos dias. Nós já falamos de Cornélio e sua família, o próprio apóstolo Paulo e todos quantos alcançarem esta promessa e creem nela serão batizados no Espírito Santo e falarão em novas línguas. Não existe batismo no Espírito Santo sem falar outras línguas. Esta é a evidência de que nós fomos batizados no Espírito Santo. Dos sinais sobrenaturais manifestos com a descida do Espírito Santo, somente o, abre aspas, falar em outras línguas veio para ficar. Daquele dia, de todos os sinais miraculosos que aconteceram no dia do Pentecostes, somente o falar em outras línguas continuou. Ele veio para ficar. Sinais milagrosos naquele dia introduziram o dia de Pentecostes. Um som sobrenatural vindo do céu, com um vento violento. À medida que o som enche a casa ou templo, línguas como de fogo pousam sobre a cabeça dos presentes. Estes sinais, eles são introdutórios e restritos ao dia de Pentecostes, mas a língua estranha, ela é para todas as eras. Ela diz respeito a todos nós. É necessário hoje, tanto para a vida da igreja, como para a vida individual de cada crente, o falar em línguas, porque nos edifica cada um pessoalmente. E a língua estranha, nós já falamos, acompanhada, né, de intérprete, ela é uma profecia. Então, batismo no Espírito Santo não é salvação, não é regeneração, e nem porque você foi batizado com o Espírito Santo, o seu lugar no céu está garantido. Nós precisamos perseverar, porque os dons espirituais, a capacitação espiritual, são para que nós sejamos usados nas mãos de Deus e fazemos a missão com ousadia, com coragem, com dinamismo, com poder e com graça. Mas para ser salvo é preciso muito mais do que isso. É preciso ter uma vida de santificação, uma vida de retidão, uma vida de obediência,
nós encontramos Jesus dizendo, né, muitos naqueles dias dirão, Senhor, mas em seu nome eu profetizei, eu ganhei almas, eu preguei, curei enfermos, e Ele vai dizer, não vos conheço. Então, além desse revestimento, nós precisamos ter uma vida de santificação. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando. Eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. E quero mandar um forte abraço para todos os irmãos, para todas as irmãs, né? Somente Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pode retribuir o carinho e as orações de todos os irmãos. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.